Quero saudar os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Você que está aqui pode abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, no livro do Êxodo. Nós estamos numa série de mensagens nesse livro, o livro do Êxodo, e hoje nós chegamos à sessão chamada o livro da aliança. Na verdade, nós chegamos nessa sessão semana passada, que vai do capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 24. O 23 e o 24 é o desfecho de todos os acontecimentos narrados aqui. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, em Êxodo 24, que é o texto que eu lerei ao longo da nossa mensagem. Não vou ler aqui agora, vou ler partes dele. E como sempre, toda semana eu tenho deixado para vocês a tarefa de ler todo o texto, né? Eu vou fazer referência a todo o texto de Êxodo, desde o capítulo 20, no final do capítulo 20, até o capítulo 24. Então depois você chega em casa, você lê com cuidado, lê com calma, para que você esteja ambientado com o texto. Mas eu vou ler aqui, durante a exposição, algumas porções do capítulo 24. Antes, porém, quero convidar você a orar, mais uma vez, curva a sua cabeça. Quero pedir que você ore por mim, para que Deus me dê a graça de ser fiel, que você ore por você mesmo, para que o seu coração e a sua mente estejam preparados para ouvir o que Deus tem a dizer. Quero que você ore por todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem. Meu Deus, nós estamos aqui para te adorar, e agora nós vamos meditar na Tua Palavra. E eu quero pedir que a porção dela que nós leremos seja aplicada ao nosso coração pelo Teu Espírito Santo. E o Senhor nos dê entendimento. E acima de tudo, pela Palavra, o Senhor produza em nós a fé que nos leva para junto de Ti e que nos dá o privilégio de desfrutar das bênçãos que o Senhor dá por sua bondosa mão, pela sua graça, pelo seu amor. Fala conosco aqui nesse lugar, fala com aqueles que estão acompanhando remotamente pela internet, que a distância física não seja um obstáculo para o que o Senhor fará na vida das pessoas nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma afirmações mais contundentes que a Escritura faz e que os cristãos em geral fazem e que nem sempre é compreendida, é sintetizada pelo apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, quando ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus pela sua graça nos deu vida. Nós, pela Escritura Sagrada, cremos que todos aqueles que não foram encontrados por Deus através de Jesus Cristo estão mortos. Isso só estranho, né? Porque você olha ao redor e as pessoas andam, as pessoas comem, as pessoas compram, as pessoas respiram. E como para nós a definição de morte ela é muito pragmática, né? Para nós morte é quando cessa o funcionamento orgânico, às vezes a gente não consegue entender. Mas então eu quero começar a nossa mensagem de hoje, cujo título é Deus Vivificante. Você já deve ter visto aí na sua página do Facebook. Eu preciso definir vida e morte. Biblicamente, vida é comunhão com Deus, porque Deus é o autor e sustentador da vida. Portanto, tem vida aqueles que têm comunhão com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, que antes de Deus agir na vida do homem, ele está morto. Porque morto, obviamente, teologicamente, é o contrário da vida. Se a vida é comunhão com Deus, morte é separação de Deus, é distância de Deus.
Para nós entendermos isso, nós precisamos voltar lá para o Éden, que é o texto que conta como a morte entrou no mundo. E você se lembra, e eu não vou tomar muito seu tempo para falar disso, Deus criou o homem, colocou-o na terra, a terra perfeitamente adaptada para ele. Diz o texto de Gênesis 2 que Deus plantou um jardim, e ali Deus colocou o homem, e Deus chamou o homem para uma tarefa, e Deus disse para o homem que enquanto ele ouvisse o que Deus tem a dizer, e enquanto ele não comesse da única árvore que era proibido comer o fruto, o homem viveria. Pastor, o texto não diz isso, isso é uma inferência óbvia, né? Porque o texto diz que no dia em que você comer da árvore que eu disse para não comer, você morrerá. Aí, muitas pessoas leem a Bíblia, e chega lá no capítulo 3 de Gênesis, lê Gênesis 3 e Eva foi lá e pegou o fruto e comeu. Adão pegou o fruto e comeu. Mas não morreram. Se você levar em conta a concepção biológica de vida e de morte. Mas se você levar em conta a concepção que eu disse para você aqui, foi naquele mesmo dia que Adão e Eva morreram, porque no dia em que eles comeram daquela árvore, Deus os expulsou do paraíso. Eles se tornaram exilados de Deus, eles tiveram a sua comunhão com Deus rompida de maneira drástica, de maneira instantânea. E uma vez que eles foram exilados, foram separados de Deus, imediatamente a morte física entrou no mundo, e foi uma questão de tempo que o afastamento de Deus, que é a vida, é o autor da vida, é o sustentador da vida, foi apenas uma questão de tempo, que a morte fosse se assenhorando da vida e dos corpos daquelas pessoas, e em algum tempo eles também morreram fisicamente. Mas olha que coisa extraordinária. Imediatamente após aquela rejeição e após aquela expulsão, aquele exílio, Deus anuncia que traria vida de novo ao homem. Deus anuncia que tinha um plano de redenção ali mesmo, para Adão e Eva. E naquele texto que é conhecido como proto-evangelho, que é Gênesis 3,15, Deus faz aquela promessa maravilhosa à mulher, dizendo que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Olha que coisa extraordinária, querido. A partir do momento em que o homem foi separado de Deus, Deus precisou deflagrar um plano de salvação. Um plano de redenção. Agora presta atenção, eu não vou tomar muito tempo para explicar isso, isso é lá na nossa escola dominical que a gente explica, né? Este plano de redenção não foi um remendo, ele estava planejado desde antes de Deus fazer todas as coisas. A Bíblia diz isso claramente, que Deus elegeu os que Ele salvaria antes da fundação do mundo, mas isso você tem visto aí nas nossas aulas de escola dominical. Esse Deus precisou fazer esse plano de redenção, porque Ele é santo, e Ele não podia simplesmente fazer vista grossa para o pecado, Ele não podia simplesmente dizer, olha, vamos esquecer tudo isso, vamos passar uma borracha sobre isso, porque Deus que é santo também não pode mudar a sua palavra, e o homem que foi separado de Deus por causa da sua rebelião, agora precisava ser resgatado por Deus, e por isso o tema da nossa mensagem hoje é Deus vivificante. E como é que Deus passou a agir para vivificar esse homem? Primeiro eu disse, Deus já fez aquela promessa extraordinária, de que um descendente da mulher, um dia esmagaria a cabeça da serpente. E quando ele esmagasse a cabeça da serpente, então, esse plano de redenção que Deus anunciou, estaria completo. É curioso, e eu preciso parar e fazer um parêntese para falar disso, que antes da queda e mesmo depois da queda, Deus deu ao homem uma missão, que na teologia a gente chama de mandatos criacionais.
Deus colocou o homem no jardim e disse: olha, você a partir de agora vai dominar a terra. O verbo dominar ali, ele tem um sentido de fazer com que a terra produza tudo o que ela pode produzir. Então esse é o mandato que nós chamamos na teologia de cultural. O homem recebeu a missão de cultivar a terra, de construir cidades, de desenvolver a cultura. E mesmo depois da queda, o homem continuou fazendo isso. Deus também disse para ele, quando ele fez a mulher: agora vocês vão se multiplicar e vão encher a terra, vocês vão criar família, vocês vão criar sociedades humanas. E isso é o que a gente chama de mandato social, porque Deus é um Deus social, porque Deus é um Deus relacional. Deus também colocou esse sentimento e essa necessidade relacional no coração do homem, e Deus criou o homem e diz: agora você vai construir relacionamentos saudáveis. Terceiro mandato que Deus deu é chamado de mandato espiritual. Deus disse: você vai se lembrar do dia de sábado. E uma correção aqui, né? Não é o sábado do nosso calendário, é o dia do Shabat. Você vai se lembrar do dia do descanso. Você que conhece um pouco a Escritura sabe que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Não é porque Deus estava cansado. Deus estava dando ao homem um modelo pedagógico que ensinava ao homem o seguinte: eu sustento você. Então você vai trabalhar 6 dias e você vai dedicar um dia a mim. Você não vai se preocupar se vai ter pão na sua casa, se não vai ter pão na sua casa. Você vai aprender a descansar. E descansar significa confiar, significa depender, significa ter intimidade. Isso é o chamado mandato espiritual. Mas o homem pecou. E depois que o homem pecou, o que aconteceu? A relação com Deus foi quebrada. Portanto, o mandato espiritual ficou impossível de ser cumprido. Depois que o homem pecou, as relações sociais azedaram. Você sabe que a primeira coisa que teve na Bíblia depois da queda foi uma briga de casal. Talvez por isso aconteça em outros casais aí, não aqui. Primeiro problema social: acusação mútua. Adão acusando Deus, Eva acusando a serpente, e eles se acusando mutuamente, e depois disso, aquela capacidade de construir uma sociedade justa e harmônica também foi profundamente afetado. E o que nós vemos na Escritura Sagrada depois da queda é uma sociedade marcada pelo ódio, pela vingança, pela revanche, pela violência, porque o mandato cultural também foi duramente afetado. E agora, o mundo está caminhando para o caos. A sociedade se deteriorando, os relacionamentos se deteriorando. Daqui a pouco um irmão mata o outro irmão por causa da inveja. Daqui a pouco um homem disse que vai matar todo mundo que o ferir, porque ele é poderoso, porque ele é forte. Daqui a pouco os homens constroem cidades, mas essas cidades existem para satisfazer os seus próprios interesses. Estes homens decidem construir uma cidade pela qual eles pensam que vão chegar até o céu e vão alcançar a Deus. A sociedade entra em colapso. E por que tudo isso? Porque o homem está separado do Deus que é vida. E separado do Deus que é vida, a única coisa que os homens conseguem produzir é morte, é violência, é inveja, é cobiça. É por isso que você olha para esse mundo maravilhoso que nós vivemos e você vê que esse mundo é capaz de produzir alimentos para sustentar todo mundo, mas há fome no mundo. Eu sempre digo isso aqui quando a gente tem a oportunidade na igreja. Por que tem fome no mundo? É por falta de capacidade produtiva da terra? É porque a terra não comporta essa população, como tem alguns higienistas aí, que ficam defendendo: não, a população da terra tem que ser controlada, porque a terra vai entrar em colapso, porque não é suficiente para produzir alimentos. Isso é mentira. Basta você ir ali no Ceasa, todo dia, 30% de tudo que entra no Ceasa vira lixo. Por que vira lixo? Porque não está no preço que se quer vender,
Porque os homens querem lucrar mais, porque há ganância, porque há perversão no coração humano, porque uns têm muito, outros não têm nada. E então Deus, na sua misericórdia e graça, olha para esse mundo caótico e promete que vai intervir e que vai mudar, e Deus começa a levar este seu plano de redenção a efeito, um efeito mais visível, quando ele vai lá na Caldeia, e ele chama um homem chamado Abrão. E diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar. E todos que te abençoarem, eu também abençoarei. E todos que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei. E aí a gente consegue entender por que Deus destruiu o Egito. Deus destruiu o Egito não foi por capricho, não foi porque Deus queria mostrar que Ele é o tal, foi para cumprir a promessa que Deus fez a Abrão. Os egípcios amaldiçoaram vocês, os egípcios castigaram vocês, os egípcios usaram de violência com vocês, então eles vão sofrer a pena que eu anunciei que aplicaria por causa da aliança que eu tenho com você, Abrão. E Deus então esmagou o Egito para tirar os seus filhos. E aí o livro do Êxodo, esse livro magnífico que nós estamos lendo, nos revela o passo seguinte desse plano redentor. Deus cumpre a promessa feita a Abrão. Abrão tinha só um filho, que era o herdeiro da promessa, chamado Isaque. A partir desse único filho herdeiro da promessa, Abraão teve 2 netos. Mas entre os 2 netos, Deus escolheu um, chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos. E entre os descendentes de Jacó, 70 pessoas desceram para o Egito. 70 pessoas. 400 anos depois, quando o povo de Israel sai do Egito, diz as Escrituras Sagradas que eram 600.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Fiz as contas mais ou menos aqui, aquele dia, e falei 2 milhões de pessoas. Deus cumpriu a promessa feita a Abraão. De um único descendente, agora há 2 milhões de descendentes. Mas aquele povo era um povo escravo, aquele povo não tinha identidade, aquele povo não sabia quem era o Deus que tinha feito promessas ao seu ancestral há 400 anos atrás. Talvez essa história fosse contada ao pé do ouvido, mas talvez em 400 anos, quem continuaria confiando nisso? Quem continuaria esperando depois de estarem ali oprimidos nas mãos do faraó, do império egípcio? Tanto é que quando Moisés aparece, as pessoas não acreditam, as pessoas acham que é impossível, e por isso foi preciso que Deus se levantasse e mostrasse o seu poder, e arrancasse o povo da aliança com mão poderosa, e Deus os leva para o deserto. E nós aprendemos aqui que Deus escolheu o caminho mais longo, porque Deus tinha uma obra para fazer no coração daquele povo. E agora no deserto, e ali no pé do Monte Sinai, no capítulo 19, o povo chega onde Deus prometeu para Moisés que o povo chegaria, porque antes de ir para o Egito, Deus falou: eu vou libertar o meu povo, e a prova que você terá é que vocês vão me adorar aqui nesse monte. Agora, capítulo 19 de Êxodo, 3 meses depois de saírem do Egito, o povo de Israel está no pé do Monte Sinai, acampado. Deus chama Moisés para cima do monte, e Deus celebra, por sinais visíveis, a aliança que ele tinha feito com Abraão. E Deus então deflagra agora de maneira muito mais visível e prática esse plano de redenção. O livro da aliança, irmãos, Êxodo 20, 21, 19, 20, 21, 22 e 23, apresenta a lei do Senhor. E é curioso, né, que a gente acostumou chamar os 10 mandamentos de 10 mandamentos, mas você sabia que a Bíblia não chama os 10 mandamentos de 10 mandamentos? Não tem isso na Bíblia. Os 10 mandamentos são chamados no livro de Êxodo de as palavras. As palavras que Deus disse
para conduzir o seu povo. E olha aqui, olha como é que isso é uma figura extraordinária, né? Porque lá na frente, 1500 anos depois, nasce o Messias. E João diz que o Messias é o quê? O Messias é a palavra. Ele é o Logos. Eu disse semana passada que os 10 mandamentos não foram dados para salvar, mas foram dados para mostrar a necessidade que o povo tinha de um Salvador. Foram dados como o modelo de vida que Deus queria para o seu povo. E agora, depois dos 10 mandamentos, depois das palavras, Deus deu a Moisés outras leis, que a maioria dos comentaristas concorda, eu concordo também, embora seja difícil estruturar esses capítulos, e você quando ler vai ver que parece que a coisa está meio misturada, os temas, então não vou ficar aqui tentando achar uma estrutura no texto, mas os capítulos de Êxodo 21, 22 e 23 trazem inúmeras leis, que a partir daquela aliança, são desdobramentos das palavras, os 10 mandamentos. E são o estilo de vida que Deus quer para o seu povo. Então, nós chegamos no capítulo 24, onde é celebrado o ritual de ratificação da aliança. Eu falei alguns dias atrás que o casamento é uma das figuras mais poderosas que a Bíblia usa para ilustrar a relação dele com o homem, certo? Paulo diz na carta aos Efésios que o casamento é uma metáfora da relação de Cristo com a igreja. E quando você vai num casamento, você vê várias etapas do casamento, não tem? Etapas da celebração. Primeiro os nubentes entram, depois eles ouvem a palavra, depois eles fazem promessas entre si, e depois eles trocam anéis, que são os sinais visíveis do pacto que eles têm no coração, e depois eles recebem a bênção de Deus. Olha que coisa legal que Deus faz, né? E às vezes a gente não percebe. Quando Deus chama o povo de Israel e leva-o para o pé do Monte Sinai, e depois ele chama Moisés para subir no Monte Sinai, e chama Moisés para levar Arão, Nadab e Abiú, manda levar os 70 líderes de Israel. Deus faz uma aliança. Diz o texto bíblico que Moisés sacrificou animais, e depois aqueles homens subiram até o Monte Sinai, até um certo ponto, e eles tiveram uma refeição. Uma aliança, na antiguidade, geralmente ela era encerrada com uma refeição cerimonial, porque sentar à mesa era, na antiguidade, o exemplo máximo de intimidade. Você só convida para a sua mesa quem é próximo de você, aquele com quem você quer compartilhar a sua vida. Então Deus celebra essa refeição. Então, essas leis que você depois vai ler em casa, elas sintetizam a vida que Deus quer para o seu povo. Essas leis não foram dadas como um caminho de salvação, como se Deus dissesse assim, olha, se você obedecer aqui, ipsis literis, você será salvo. Não. Essas leis foram dadas como um estilo de vida que deve regular a vida de quem tem aliança com Deus. Por isso o apóstolo Paulo, lá na frente, e eu falei isso semana passada, nos diz que a lei é o pedagogo que nos conduz a Cristo. A lei é quem nos ensina que nós precisamos de um Salvador, e eu daqui a pouco vou tentar esmiuçar isso mais detalhadamente para você entender. Agora, Deus colocou em prática o seu plano vivificante. Aquelas pessoas estavam mortas, separadas dele. Ele foi lá no Egito e as arrancou com mão poderosa.
Sabe, irmãos, eu começo a ler esses textos e eu confesso que eu fico empolgado, né? Eu não sei se você fica empolgado também. Então, às vezes eu empolgo aqui e a hora vai embora, né? Então, se você não empolgar, pede a Deus misericórdia, né? Mas eu não consigo parar de fazer 1000 correlações aqui na minha mente, que não está nem aqui no meu esboço. Deus vai lá no Egito e arranca o povo do Egito, e aí eu lembro de Paulo falando aos Colossenses que Deus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus fez isso, Deus arrancou os escravos do Egito e os levou até o Monte Santo. Não é santo porque é lá, é santo porque Deus está lá. E ali no pé daquele monte, Deus diz, o povo fica aí, porque eu sou santo. Sobe Moisés, sobem os sacerdotes, sobem os líderes, e eu vou ratificar a promessa que eu fiz a Abraão, e que eu já comecei a cumprir, e que daqui para frente eu vou dar sinais cada vez mais claros, mais evidentes, de que eu sou o seu Deus, e de que vocês são o meu povo. E o primeiro sinal que Deus dá é esse conjunto de leis chamado Livro da Aliança, para onde o povo deveria ler e ver o que Deus demandava dele, e sabendo que era incapaz de cumprir as demandas de Deus, recorrer à sua misericórdia, como? Por meio de sacrifícios e ofertas, que é o tema da próxima semana, se Deus nos permitir, quando nós vamos meditar sobre o Deus presente, e nós vamos falar sobre o tabernáculo. E como a presença de Deus é uma presença vivificante, abençoadora, mas como nós, pecadores, só podemos viver na presença desse Deus por meio do sacrifício que substitui-nos, que oferece a Deus algo que satisfaça a sua justiça, porque nós somos pecadores. Mas hoje, eu quero falar sobre esse Deus vivificante. E a partir do capítulo 24 e os outros capítulos eu quero responder a uma pergunta: como Deus vivifica o homem? Esse homem que está morto, como é que Deus o vivifica? Esse homem que está longe dele, como é que Deus o vivifica? E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você aqui é que Deus vivifica-nos, chamando-nos para nos tornarmos adoradores dele. Capítulo 24 de Êxodo, irmãos, é a descrição de um culto em que Deus celebra uma aliança com o povo. E como é que esse culto, e como é que essa reunião, e como é que essa celebração começa? Versículo 1, falei para você ficar com a Bíblia aberta aí, você não estava acreditando que eu ia ler, mas eu vou ler. Versículo 1, disse também Deus a Moisés, sobe ao Eterno, ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Irmãos, é Deus quem escolhe os homens que Ele quer que se tornem seus adoradores. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Jacó, Deus escolheu a descendência de Abraão, Deus arrancou o povo de Abraão do Egito, Deus o colocou no pé do monte, e agora Deus chama Moisés, e chama os sacerdotes, Arão, Nadab e Abiú, chama os 70 anciãos, como representantes desta nova vida que Ele dará ao seu povo. Deus é quem toma a iniciativa. Sabe, irmãos, isso é tão claro na Escritura Sagrada que eu não sei como é que uma pessoa passa a vida inteira lendo a Bíblia e não consegue enxergar que a iniciativa de resgatar pecadores, de transformar a vida dos homens, sempre é de Deus. O que você vê na Bíblia de Gênesis e Apocalipse são os homens despreocupados, cuidando da sua vida, cuidando dos seus interesses, fazendo o que querem, construindo os seus sonhos, construindo os seus planos, e de repente Deus entra na história, e Deus muda a história, e Deus chama pessoas, e Deus transforma pessoas. É Deus quem faz o que é preciso para libertar as pessoas da escravidão, como Ele fez no Egito. E o que o Deus vivificante faz? Ele restaura
aquele mandato que ele deu para Adão lá no Éden, e Adão foi incapaz de cumprir, que é o mandato espiritual. Deus está dizendo: eu quero que vocês se tornem o meu povo, eu quero que vocês sejam meus adoradores, e eu chamo vocês para virem aqui, até a minha presença, para que vocês me conheçam, para que eu tenha um relacionamento com vocês. E sabe, queridos, é tão interessante as correlações, né? Se você se lembrar, no dia em que Jesus Cristo foi preso, o último dia do seu ministério terreno, com os discípulos, Jesus foi para o jardim do Getsemane orar, lembra? E você lembra do texto, Jesus foi com os discípulos, chegou num determinado lugar, Deus falou: daqui para frente é só Pedro, Tiago e João e eu. E eles andaram mais um pouquinho. Depois Jesus deixou Pedro, Tiago e João num lugar e disse: agora sou só eu. E diz o texto que Jesus se afastou. Essa maneira de se aproximar de Deus foi mostrada lá nesse dia, em Êxodo 24. Deus diz: sobe para cá. Moisés, Arão, Nadab e Abiú, os 70 anciãos, mas o povo não sobe, o povo fica lá embaixo. O que isso significa, irmãos? Que você, para ter um relacionamento com Deus, você precisa de um mediador, porque Deus é santo e você é pecador, porque Deus é justo e você é injusto, porque Deus não aceita nada errado e a nossa vida está cheia de coisa errada. E é por isso que nós precisamos de um Salvador, e é por isso que nós precisamos de um mediador. E quando Deus diz: é só Moisés que vai chegar aqui pertinho de mim, porque Moisés foi nomeado por Deus o mediador dessa aliança, e o povo recebeu Moisés como mediador. Lembra, semana passada eu falei que chegou um momento em que o povo ouviu Deus falando, trovões, relâmpagos e aquela montanha fumegando, a ponto da presença de Deus se tornar tão poderosa, que o povo diz: não fala, Senhor, porque nós somos pecadores e nós vamos morrer, manda Moisés falar, nós não podemos falar contigo. E nós precisamos ter essa mesma consciência, irmãos. Nós não podemos falar com Deus senão através de um mediador, que é Jesus Cristo, que é aquele que leva as nossas necessidades diante de Deus, que é aquele que leva os nossos pecados diante de Deus, que é aquele que leva seu sangue como oferta pelos pecados para limpar a nossa vida. Jesus é o mediador perfeito, e Jesus mesmo diz isso: ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. E ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha que coisa interessante. Quem chamou Moisés para subir no monte? Foi ele? Foi Moisés que 40 anos antes estava pastoreando lá as ovelhas do seu sogro e viu a sarça ardendo, e ele resolveu agora que ele vai fazer uma aliança com Deus? Não, foi Deus que chamou, e agora Deus o chama de novo. Então, querido, aprenda essa primeira lição. O primeiro passo para viver é ouvir esse chamado de Deus. E Deus está nos chamando aqui hoje, para que você se torne um adorador dEle, por meio de Jesus, como esses irmãos aqui fizeram hoje, confessando a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque no coração eles sabem que somente por meio de Jesus podem chegar-se a Deus, e ainda que saibam isso apenas em germen, essa fé vai crescer neles a tal ponto deles chegarem a uma maturidade espiritual de entender que nem as orações serão ouvidas se não forem feitas em nome de Jesus, que não poderão desfrutar de qualquer intimidade com Deus senão através de Jesus, que não poderão receber nada das mãos de Deus senão pelos méritos de Jesus. Segunda ação de Deus que nos vivifica, Ele nos chama para construir uma sociedade justa. Deus, como eu disse, deu as palavras para o povo de Israel, os 10 mandamentos. Depois Deus deu
essas leis, que são chamadas na teologia de leis casuísticas, leis específicas, que são derivadas das palavras, dos 10 mandamentos. E por que Deus deu essas leis? Deus deu essas leis com o intuito de fazer com que aquele homem que agora recebeu vida, pudesse viver essa vida de uma maneira que atendesse ao padrão de Deus. Presta atenção, irmão, semana passada eu falei para vocês, e eu espero que você entenda isso. Primeiro Deus liberta o pecador, depois Deus diz para esse pecador liberto e vivo, como Ele quer que ele viva. Não é o contrário. A gente, em geral, acha que é o contrário, né? Primeiro você conserta a sua vida, como se isso fosse possível. Eu já ouvi isso tanto na minha vida, nos meus 30 anos de ministério pastoral. A gente fala de Jesus para alguém, a pessoa fala assim, não, pastor, eu primeiro preciso acertar muitas coisas na minha vida, depois eu vou para Deus. Não vai nunca. Porque a gente não consegue acertar nunca. E foi isso que Deus mostrou. O povo de Israel está lá no Egito, é um bando de escravos, adoradores de todos os deuses egípcios. Tinham ouvido falar de Deus, mas nem sabiam o nome de Deus. Foi preciso que Deus falasse para Moisés, olha, eu falei com Abraão, e a Abraão eu me revelei como El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas agora você vai saber o meu nome, e o meu nome é o Eterno. E quando você for ao Egito, você vai dizer, o Eterno me enviou. E o povo falou, quem que é esse Eterno? E Moisés disse, o Eterno é o Deus de nosso pai Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é Ele que fez aquela aliança 400 anos atrás e agora veio cumprir a aliança, então creia nele, confia nele. E agora Deus dá para esse povo que não é mais escravo, Deus dá para esse povo que agora é seu povo, um livro que diz, é assim que o povo de Deus deve viver. E olha o que diz o verso 3, Êxodo 24. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que o Senhor falou, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Deus estabelece a lei para dar dignidade à vida. Deus requer obediência à lei para que o seu povo seja luz no meio da escuridão. Deus ensina a sua vontade para que o seu povo viva e traga esperança para um mundo dominado pelo ódio, pela violência, pela ganância. E é por isso que nós, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, temos em nós restaurado esse mandato de construir uma nova sociedade. Se você, depois, chegar em casa e for ler os capítulos 21 a 23, você vai encontrar diversos preceitos que foram dados para nortear a vida. Não foi para as pessoas serem salvas, mas foi para as pessoas viverem de uma maneira que agrada a Deus, porque salvos eles já eram. Povo de Deus eles já eram. No capítulo 19, Deus diz, vocês serão a minha nação santa, vocês serão os verdadeiros sacerdotes desse mundo, o sacerdócio real, uma nação de sacerdotes. E eu falei semana passada o que isso significa. Significa que Israel seria o meio que Deus usaria para se revelar ao mundo. E olha que bênção, nós estamos aqui, porque Deus cumpriu a sua promessa. Jesus nasceu numa família judia, da casa de Davi, como Deus havia prometido a ele, como Deus havia prometido a Moisés, como Deus havia prometido a Abraão, como Deus havia prometido a Adão. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E para se saber que não seria qualquer descendente, o descendente da mulher nasceu de maneira extraordinária, porque foi o próprio Deus que veio e se encarnou no ventre de Maria. Aí você pergunta assim, pastor, nós hoje somos obrigados a cumprir a lei? Obviamente, irmãos, um parêntese, muitas leis aqui desse livro da lei se aplicam especificamente a condições do povo de Israel. Mas todos nós estamos debaixo do dever de cumprir as palavras de Deus, os 10 mandamentos,
mas com um propósito muito claro. Você não tem que cumprir os 10 mandamentos para ser salvo. Você tem que cumprir os 10 mandamentos como evidência de que você foi salvo. Porque quem foi salvo quer viver como Deus quer. Ora, se eu tenho um pai que eu sei que me ama e que é o melhor para mim, o que eu devo fazer da minha vida? Eu não devo agradar esse pai? Não devo viver como esse pai diz que eu devo viver? Não devo refletir a vontade desse pai na minha vida? E então o livro da lei, esse livro que nós vamos ler depois, e você vai ler depois, fala de como você, um servo de Deus, trata os seus empregados, como um servo de Deus lida com os bens alheios, como um servo de Deus lida com os direitos das pessoas, com o direito à vida, com respeito à dignidade humana, porque o povo de Deus é a luz no meio das trevas. Por isso Jesus disse lá adiante no seu ministério, se a luz que há em você for trevas, que trevas terríveis serão. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, vocês são a luz do mundo, nós, aqui, a igreja. Se a nossa vida não mostrar o que é que o Deus que nós servimos fez em nós, e como o Deus que nós servimos transformou a nossa vida, que luz vai haver nesse mundo, queridos? Então, quando Deus deu o livro da aliança para os filhos de Israel, Deus disse para eles, é assim que vocês vão viver, para que as nações vizinhas olhem para você e reconheçam, esse povo serve a um Deus diferente. Esse povo é um povo diferente, esse povo é um povo que está fazendo diferença, e sabe, irmãos, eu não consigo ler esse livro da aliança, sem ser jogado diretamente no Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é a declaração que Jesus fez, de como vive o cidadão do reino de Deus. Quando começou a pandemia, nós estávamos fazendo uma série sobre as bem-aventuranças, certo? E eu disse várias vezes, porque eu gosto de repetir, né? Você já sabe disso, que as bem-aventuranças não são regras para você viver, mas as bem-aventuranças são características de um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Então, o verdadeiro cidadão do reino de Deus é bem-aventurado, porque ele chora por causa da justiça, porque ele é perseguido por causa de Jesus. Então, muita gente lê as bem-aventuranças como se fossem mandamentos, mas não são mandamentos. Já recomendei aqui, vou recomendar de novo, leia um clássico da literatura evangélica chamado Contra a Cultura Cristã. É uma exposição do Sermão do Monte feita por John Stott. Sabe, irmãos, quando você lê o Sermão do Monte, ou se você ler o livro da aliança, você se sente capaz de cumprir o que Deus diz ali? Por exemplo, Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus diz, os seus mestres rabinos dizem que você não pode matar, mas eu digo que se você chamar o seu irmão de tolo, você vai para o inferno. Se você maldisser o seu irmão e chamá-lo de raca, que é algo como maldito, você já está condenado. E quem não tropeça em tudo isso? E aí, como é que eu saio dessa encruzilhada? Eu me rendo aos pés do meu Senhor e agradeço a Ele, porque na sua maravilhosa graça, Ele enviou ao mundo um Salvador, que transforma a minha vida e me faz ser capaz, pela graça, não pelas minhas virtudes, não pela minha inteligência, não pela minha devoção, mas pelo poder do Espírito Santo, eu sou transformado e eu posso construir essa sociedade justa que Deus quer. Mas ainda, Deus
nos vivifica, nos chamando para construir uma família santa. Olha aqui, versículo 5 do capítulo 24, eu vou ler. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto de sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Irmãos, há tantas figuras extraordinárias aqui que vai me faltar tempo para referir a todas elas, mas eu quero destacar algumas. A primeira, Deus chama o seu povo para uma vida santa e para construir famílias santas, mas nós somos pecadores e nós não somos capazes de fazer isso. Então o que Deus faz? Deus toma providências para nos fazer ser capazes. Que providência ele toma? Aqui Moisés faz um sacrifício, ele erige um altar, ele chama os jovens, porque ainda não tem o sacerdócio, então ele chama alguns jovens para fazerem ofertas, e aqueles jovens imolam, matam os animais. Moisés pega o sangue daqueles animais numa bacia, e Moisés asperge o sangue daqueles animais sobre o altar. Isso vai ser um rito que vai ser repetido diariamente, 2 vezes por dia em Israel, até a vinda de Jesus Cristo. E depois, Moisés pegou o livro da aliança e leu. E depois que ele leu, o povo diz: nós faremos e obedeceremos. O povo se compromete com aquela aliança que Deus estava propondo. E aí Moisés pega o sangue que restou na bacia e asperge. Olha aí, nós somos presbiterianos, Moisés era presbiteriano. Aspergiu o sangue sobre Israel. É claro, irmão, não foi uma gota de sangue em cada israelita, né? Você imagina o tamanho do acampamento, né? Moisés ainda não tinha tido essa ideia que a gente já viu por aí, do sujeito usar uma brocha, né? Já viu nas igrejas aí, o sujeito batiza assim por atacado, né? Não é nem batismo lá, né? Lá é tipo assim um ritual de purificação. É uma purificação simbólica, e com aquele símbolo, Moisés está dizendo: é Deus, por sua graça, quem purifica os seus pecados, para que vocês sejam um povo santo. É Deus, na sua misericórdia, que tirou vocês da escravidão, fez de vocês um povo. O que Deus está demandando de vocês, vocês não são capazes de fazer, mas Deus mesmo faz por vocês. E sabe o que é mais extraordinário? Que o sangue daqueles animais eram símbolos do sangue de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O que o autor de Hebreus está falando? Está falando que aqueles rituais que Moisés fez, que Arão fez, que os sacerdotes de Israel fizeram, eram figuras daquilo que Jesus Cristo fez no céu. E o que Jesus Cristo fez no céu? Vamos pensar aqui, assim como Moisés pegou o sangue daqueles animais, colocou sobre o altar, e depois aspergiu sobre o povo, Jesus, simbolicamente, é claro, pega o seu sangue, e vai até a presença de Deus, o trono da graça de Deus, e Jesus derrama o seu sangue como oferta pelo nosso pecado. Por isso nós lemos aqui Colossenses, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para lavar-nos com seu sangue. E por isso que os discípulos de Jesus são batizados com água aspergida sobre a sua cabeça, para simbolizar a purificação do sangue de Jesus derramado sobre o povo. Ninguém mergulha no sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus é aspergido.
E se você ler, e você vai ler comigo aqui durante as próximas semanas, o resto do livro do Êxodo e o livro de Levítico, você vai ver que o sacerdote sempre aspergia o sangue, jogava o sangue dos sacrifícios, o sangue da novilha vermelha, o sangue das cinzas, para que aquele símbolo de purificação transformasse aquele povo, para que o povo entendesse, é Deus quem limpa você. É Deus quem transforma você, é Deus quem capacita você, é Deus quem chama você para uma vida nova e para construir uma família que seja dedicada a Ele. Por isso lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, o famoso Shema, quando Moisés vai repetir a lei, Moisés reúne o povo e diz: ouve Israel, o Eterno é o único Deus. Os mandamentos dele estarão no seu coração, e você deve amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua alma. E essas leis você tem que ensinar para os seus filhos, você tem que ensinar na sua casa, você tem que falar delas quando você levantar, quando você deitar, quando você for comer, você tem que amarrá-la na sua testa, você tem que colocá-la no seu braço, você tem que pôr no umbral da sua porta. E é claro, irmãos, tudo isso de maneira simbólica, né? Mas os judeus não entenderam muita coisa. E até hoje, se você vai na casa de um judeu, a primeira coisa que você encontra no portal é uma mezuzá. Sabe o que é uma mezuzá? Mezuzá é um objetozinho, às vezes ele é de bronze, que os judeus colam no umbral da sua porta. Dentro dele tem um buraco, geralmente, onde tem um rolinho de papel escrito Deuteronômio 6. E do lado de fora da mezuzá tem uma letra Shin, que parece um W. W? É uma letra que tem 3 pontas. Então, quando o judeu chega em casa, ele passa a mão na mezuzá, põe a mão na testa, como quem diz: a palavra de Deus está na minha testa. E se você for em Israel ainda hoje, e chegar lá, no pé do Muro das Lamentações, você vai encontrar muitos judeus ortodoxos com os famosos filactérios. Filactérios são caixinhas de couro que o judeu amarra no braço. E dentro dessa caixinha de couro tem uma transcrição do Shema, de Deuteronômio 6. Por isso Jesus Cristo fez uma crítica, ele falou: vocês ficam alargando os seus filactérios. É engraçado porque quando você vai em Israel, tem uns sujeitos lá no pé do monte que tem uns filacterão assim, desse tamanho. O sujeito amarra um negócio que ocupa o braço inteiro assim, que ocupa a testa inteira. Mas o que o Senhor está dizendo na testa é: a lei do Senhor tem que dominar a sua mente. Na mão, a lei do Senhor tem que dominar suas ações. No coração, a lei do Senhor tem que dominar seus impulsos. Deus não está falando de ritos mágicos, de você ter uma mezuzá na sua porta, de você guardar a palavra no seu braço. Deus está falando do estilo de vida que você abraça. Deus está falando do que domina a sua mente. Deus está falando do que domina as suas ações. E Deus está dizendo, quando Ele dá essa lei para o povo: é assim que vocês precisam viver e me honrar e construir famílias que sejam bênção nesse mundo de trevas. Irmãos, o que o nosso mundo mais precisa hoje do que famílias onde a graça de Deus seja reluzente. Não existe uma instituição mais desacreditada, mais arruinada, mais sucateada do que a família. Pais e filhos são praticamente inimigos morando na mesma casa. Desrespeito, desonra, a maneira como se tratam, parecem que estão querendo se matar. Então, o povo de Deus tem que fazer diferença, vivendo de maneira diferente. E é isso que Deus queria quando Ele deu a lei. Deus não está dando a lei dizendo assim: olha, obedeçam cada detalhe e vocês serão salvos. Não, Deus está dizendo: eu salvei vocês, para vocês viverem assim. Para que o mundo olhe para vocês e diga: existe um Deus. Existe esperança. Eu posso amar minha esposa, eu posso amar meus filhos, eu posso fazer algo
que dê sentido à vida. Eu não preciso viver desesperado, pensando que eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais saúde, eu preciso de mais patrimônios, eu preciso de mais experiência, eu preciso de mais viagens. Eu posso ter uma vida singela, mais singela que seja possível uma pessoa ter, e ter o coração plenamente satisfeito, porque eu tenho um Deus que transformou a minha vida. Por isso Deus nos vivifica. É a quarta verdade que eu quero compartilhar com você, e estou chegando no final, só falta 20. Chamando você para ser seu íntimo amigo. Além de Deus restaurar aqueles mandatos criacionais, né, o homem restaurado pode ter comunhão com Deus. O homem restaurado constrói uma sociedade que é de acordo com a vontade de Deus. O homem restaurado constrói uma família que espelha a graça de Deus. O homem restaurado tem comunhão com Deus. Se você voltar lá para o Gênesis, você vai ver uma cena maravilhosa. Deus fez o homem à sua imagem, Deus soprou naquele boneco de barro o fôlego da vida e comunicou àquele homem de barro a imagem da divindade. Diz o texto bíblico que Deus conversava com Adão na viração do dia. E existem várias hipóteses para interpretar a viração do dia, né? Pode ser a brisa da manhã, pode ser a brisa do final da tarde, não interessa. Deus tinha comunhão com Adão. Deus falava com Adão. Deus deu autoridade a Adão. Mas Adão não ficou satisfeito. Adão queria mais. E veio o diabo e disse para ele: você pode ter mais, Deus é mentiroso. Deus está sonegando a verdadeira riqueza. E Adão abraçou a proposta do diabo. Lembrando que ele não foi enganado, como disse Paulo. Ele fez conscientemente. E por isso ele se tornou culpado, e por isso ele foi exilado, e por isso ele foi expulso. Mas Deus, que colocou nesse homem a sua imagem, não podia permitir que essa imagem ficasse prisioneira das trevas, e Deus então se levantou para resgatar esse homem perdido. E agora Deus chama, versículo 9, Deus chamou Moisés, e diz o texto assim: e subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Olha aqui que a coisa mudou um pouquinho, né? Lá no começo do capítulo, Deus diz assim: eles vão subir, mas só Moisés vai chegar aqui. Mas agora no versículo 9, no versículo 10 diz que eles subiram e eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Irmãos, isso dá para a gente ficar falando aqui umas 3 horas. Mas como eu disse, é só eu que estou empolgado. Sabe, irmãos, Deus nos chama para uma intimidade com Ele, que criaturas tão pequenas como nós deveriam valorizar com toda a força da sua alma. Eu sei, você está pensando, mas pastor, a Bíblia não diz que ninguém pode ver a Deus? E a interpretação mais provável desse texto é que eles não viram a Deus em sua glória. Diz o texto que eles viram os pés, eles viram o chão. Parece que eles mesmos não tinham coragem de levantar os olhos. E o texto descreve de maneira poética. E sabe o que é extraordinário? Quando você chega no livro do Apocalipse, debaixo do trono de Deus tem um piso de pedras preciosas. Sabe, a cena me parece, se eu consigo interpretar, é que aqueles homens, quando eles chegaram lá em cima do monte, aquele monte devia estar cheio de nuvens, né? Nuvens espessas, nuvens escuras, diz o texto bíblico, mas de alguma maneira extraordinária, é como se o céu tivesse aberto acima deles, e eles olham para aquela abóbada celeste, e eles têm uma contemplação da glória majestosa de Deus, da Shekinah, do brilho de Deus.
E olha que coisa interessante, diz o texto assim, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos. O que isso significa? Todo mundo, lá no capítulo 19, Deus diz assim, se alguém encostar no monte, vai morrer. Está lá em Êxodo 19. Agora Deus diz, olha, pode subir Moisés, pode subir Arão, pode subir Nadab, pode subir Abiú, são os representantes do sacerdócio. Podem subir os 70 presbíteros da igreja presbiteriana de Israel. Presbíteros, minha palavra, ancião é presbítero, eu não estou inventando não. Os presbíteros de Israel podem subir. E ele não estendeu a mão, ou seja, Deus sustou a pena que ele havia anunciado, porque agora ele acolhe aqueles representantes do povo, e Deus serve para eles uma refeição sacramental, simbólica, e o texto diz que eles viram a Deus, eles contemplaram a Deus na sua glória luminosa, e eles comeram e beberam. Daqui a pouco nós vamos participar de uma refeição sacramental. O que é isso? Jesus veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário, e antes de morrer, ele reuniu-se com seus discípulos e disse, eu vou dar aqui para vocês uma refeição, que é o sinal da aliança que eu faço com vocês. E todas as vezes que vocês comerem este pão, e vocês beberem este cálice, vocês vão celebrar essa união que nós temos, e vocês vão desfrutar da minha presença, e vocês vão ser abençoados pela minha presença. Sabe, irmãos, que coisa extraordinária é essa? Por meio de Jesus você pode chegar ao trono da graça. Nós cantamos uma música aqui hoje, que eu vou fazer um parêntese teológico, nós cantamos uma música que diz, ó, venha ao altar, né? Quando a gente começou a cantar essa música, eu confesso que como um pastor reformado, eu fiquei muito incomodado, porque na verdade, teologicamente, não existem mais altares. O último altar que Deus aceitou foi a cruz, onde Cristo derramou o seu sangue. Agora, Deus não nos convida mais ao altar, Deus nos convida à mesa, à comunhão, à intimidade. Mas eu deixei que nós cantássemos essa música, porque popularmente altar para a maioria das pessoas é onde a palavra é pregada, não é? Assim, o altar é o púlpito da igreja. Então, eu canto essa música e faço essa concessão e peço para você, quando cantar essa música de novo, pense assim, que o convite de Deus é que você vá até onde Ele alimenta você, que é onde a palavra de Deus alimenta você. E Jesus é o pão que desceu do céu, é a água que sacia a sede, é a luz que ilumina, é a porta que nos conduz à vida, é a ressurreição e a vida. Por meio de Cristo, nós nos assentamos à mesa e temos comunhão com Deus. E sabe, para terminar esse ponto e chegar no último, uma das palavras mais extraordinárias que Jesus disse para os discípulos no final do seu ministério, está lá em João 15,14. Jesus disse assim, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. E sabe, eu leio essas palavras de Jesus, e eu me lembro de uma vez que eu li uma definição sobre quem é o seu amigo, e eu achei muito interessante, porque é exatamente o que Jesus disse. Essa definição diz assim, o amigo, seu amigo, não é aquela pessoa para quem você conta os seus segredos. O seu verdadeiro amigo é aquele que conta os segredos dele para você. Entendeu? Jesus está dizendo, eu sou seu amigo, e porque eu sou seu amigo, eu falo tudo. Eu não escondo nada. Tudo que eu ouvi, eu dei. Por fim, Deus nos vivifica chamando-nos para andar sob a sua direção. E como é que Deus chama o povo para andar sob a sua direção? No capítulo 23, no final do capítulo 23, Deus diz assim, eis que eu envio um anjo diante de ti,
para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Eu já disse isso aqui muitas vezes, eu não vou demorar muito para dizer isso, que o anjo que aparece aqui, assim como o anjo apareceu lá na margem do Mar Vermelho, assim como o fogo que ardia na sarça, todas essas manifestações do Antigo Testamento são manifestações do Filho, a segunda pessoa da Santa Trindade antes da sua encarnação. Então o anjo, por isso o texto diz que nele está o meu nome, aquele anjo é o próprio Deus Filho, que antes de encarnar-se, conduziu o povo pelo deserto e guardou o povo. E se você ler o texto lá, ao final do capítulo 23, você vai ver que é o anjo que conduz o povo para vencer os inimigos, é o anjo que esmaga os adversários, é o anjo que dá vitória aos exércitos, é o anjo porque é o Senhor quem capacita o seu povo. E olha que coisa extraordinária, quando você anda de acordo com a vontade deste anjo, que é Jesus Cristo, então você encontra uma vida abençoada. Por isso Jesus Cristo disse para os seus discípulos: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem, e será feito. Isso é uma promessa extraordinária, não é? Olha, pastor, então por que eu peço as coisas e as coisas não acontecem? É porque a palavra de Cristo não permanece em você. É porque o que você quer não é o que Cristo quer. Você está preocupado só com aqui e agora. Você está preocupado com a sua família, com o seu carro, com a sua casa. Não tem problema se preocupar com isso. Nós somos humanos e nós vamos sempre nos preocupar com isso. Mas a promessa de Jesus é para aqueles que estão tão enfronhados com Ele, tão envolvidos por Ele, tão dominados por Ele, tão submissos a Ele, que terão uma sintonia tão perfeita com Ele, que só quererão o que Ele quer, só pedirão o que é para a sua glória. Quem é essa pessoa? Nenhum de nós. Mas todos nós deveríamos querer ser essa pessoa. Todos nós deveríamos buscar, andar sob as palavras de Jesus, de tal maneira que chegasse o dia que quando você desejasse alguma coisa, você pudesse ter a certeza de que aquilo é o que Deus quer, e se é o que Deus quer, é aquilo que vai acontecer. É por isso que em poucos momentos a gente vê isso acontecendo. Por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, não sei se você já prestou atenção nisso, mas lá em Atos capítulo 3, Pedro e João estão subindo no templo para orar, e alguém pede esmola para eles, e Pedro não faz nenhuma oração. Pedro diz para aquele homem: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Por que Pedro foi capaz de dizer aquilo? Porque Pedro estava tão afinado com o Senhor, tão assenhorado pela palavra do Senhor, que o que ele falava era como se o próprio Senhor estivesse dizendo. O problema é que nós estamos numa sintonia muito ruim com Deus, sabe? Eu não sei se acontece com todo mundo ou se só é comigo, porque os rádios que eu tenho não prestam. Mas toda vez que eu estou de carro na Avenida Paulista, não pega rádio nenhuma, né? Acontece isso com você também? Por quê? Porque há tanta frequência, há tantas ondas misturadas, trocadas, se degladiando para dominar o seu rádio, que o seu rádio fica doido. Às vezes a vida da gente está assim. Sua cabeça está tão cheia de coisas, sua mente está tão ocupada de coisas, seu coração está tão dominado por tantas preocupações, por tantas necessidades, por tantos sonhos, por tantos desejos, que Deus está gritando com você, e você não ouve, você está surdo. Deus vivifica. E o que é que você precisa fazer para ser vivificado? Simplesmente crer que Ele vivifica. Simplesmente dizer: Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte.
Eu sou pecador, mas o Senhor é santo. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Então, entra na minha vida, transforma a minha vida, enche a minha vida de Ti mesmo e me abençoa. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Ó Deus, vivifica-nos nessa noite, por sua misericórdia e graça. Estende a sua mão sobre nós. Eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém.